Uma coisa é certa, o Ivan Morty é um dos personagens mais misteriosos de Rick e Morty. Tanto é que vários fãs já criaram diversas teorias sobre ele. E a mais recente foi criada por um usuário no Reddit que comentou que conseguimos ver um pouco sobre esse Morty ou sobre os efeitos da sua presidência já no primeiro episódio. Sim, ele disse que o primeiro episódio é uma prévia do que o Ivan Morty está planejando. E é sobre isso que nós iremos discutir aqui nesse vídeo. Tanto essa teoria quanto o passado do personagem e provavelmente o que ele irá fazer no futuro. Então, vamos lá. Fala galera, meu nome é Gabriel Marchi. E vocês sabem, existe aquelas séries que são tão boas que nós fãs começamos a teorizar sobre elas. Isso inclui Game of Thrones, The Way, Rick and Morty e outras, enfim. E no caso de Rick and Morty fica um pouco mais difícil de você teorizar, mas dá. Porque assim, os episódios eles não têm uma história contínua, porque cada episódio é uma história diferente. E todo o material que os fãs têm e fazem as teorias está nas entrelinhas dos episódios. E apesar de ter aparecido poucas vezes, o personagem Evil Morty é um dos que mais intrigam os fãs. Tipo, tá todo mundo ansioso pela aparição do personagem e já estão teorizando várias coisas sobre ele. Sim, o personagem apareceu 2 vezes apenas na série, e tipo, causa todo esse alvoroço e existem diversas teorias sobre ele na internet. Sua primeira aparição foi no 10º episódio da primeira temporada e se chama Fecha os Contadores de Ricks do tipo Rick. Nesse episódio, diversos Ricks estavam sendo assassinados e seus mortos estavam sendo sequestrados. O conselho transdimensional de Ricks acabou culpando o nosso Rick, o C-137. Mas aí os nossos personagens principais são inteligentes, daí o que eles fizeram? Investigaram e descobriram que um Rick robô estava por trás de tudo. Na verdade, eles não sabiam que era um Rick robô. Eles descobriram no final do episódio que era um robô e que alguém estava comandando ele de fora. E no final do episódio foi mostrado que o Evan Morris estava controlando o Rick robô através de um tapa-olho, que depois ele tirou e se misturou no meio de outros Morty. E foi aí que todo mundo ficou de boca aberta, porque ninguém imaginava que um Morty poderia fazer tudo o que ele fez. Os Mortys nunca são levados a sério, e a maioria das vezes eles também são maltratados pelos seus Rick. Mesmo assim, ninguém imaginava que um Morty teria coragem de fazer tudo que o Ivan Morty fez. Até porque os Ricks são inteligentes, principalmente o nosso C-137. E ele foi enganado também. Só que depois de tanto impacto que o personagem causou nesse episódio, os produtores deixaram a história dele meio de stand-by e ele desapareceu totalmente na segunda temporada. Só fomos voltar a ver o personagem lá na terceira temporada, no episódio 7, chamado Contos da Cidadela. O Ivan Morty apareceu concorrendo à presidência do Conselho dos Ricks. Nenhum Morty até agora subiu à presidência do Conselho dos Ricks. Até porque eles são sempre maltratados e são tratados como lixo. Ou pelo menos como um experimento ou como algo inferior. Mas a confiança e o poder desse Morty é tão grande que ele acabou conquistando o respeito de todo mundo e ganhou a presidência. E o Ivan Morty deixou bem claro que irá passar por cima de todo mundo que ficar contra as ideias dele. E isso ficou visível quando ele matou o assessor de campanha dele e também os Ricks que ficaram contra ele. E o que isso significa? Que sim, o governo dele será totalmente fascista. Esse Morty do mal é um cara super inteligente e que até agora tem as suas motivações ocultas. Mas uma coisa ele deixou bem claro, ele não irá desistir facilmente do que quer que ele esteja planejando. E infelizmente o personagem não apareceu até então, mas como eu comentei no começo do vídeo, um usuário no Reddit comentou que no primeiro episódio nós conseguimos ver os traços do governo dele. E isso porque, como vocês bem lembram, na estreia da temporada, o nosso Rick morreu diversas vezes por conta do Morty e acabou revivendo em clones de backup em vários universos. Ele morreu diversas vezes nesse episódio e todas as vezes que ele ressuscitava, ele nascia num planeta fascista. Tá, tudo bem, isso pode até ser uma coincidência ou um roteiro mais engraçado mesmo. Mas cara, com Rick e Morty a gente não pode perder essa chance de teorizar. E realmente alguns fãs que viram essa teoria não concordam e falam que é apenas coincidência. Mas o usuário no Reddit bate o pé e fala que sim, que esses planetas já sofreram influência do presidente Morty. Ele diz que o vilão está instalando os governos fascistas através do universo para, sei lá, dominar todas as realidades conhecidas. E isso supostamente está sendo em um ritmo alarmante,
porque não se passou tanto tempo da terceira temporada até o começo da quarta. E se continuar assim, daqui a pouco até o universo da série vai ficar com um regime fascista. Imaginem só, o personagem aparece em algum episódio dessa temporada e essa teoria sobre ele estar por trás de tudo se confirma. Daí, o último episódio ele consegue transformar o universo da série em fascista. Sério, isso seria um ótimo gancho para a próxima temporada. Fora que nós poderíamos conhecer um pouco mais do Evil Morty quando ele aparecesse, né? E eu não acho que o personagem irá morrer cedo, então seria bem interessante se os produtores colocassem mais coisas sobre ele. Porque pelo que parece, ele vai ser um inimigo de longa data dos personagens. Ele já apareceu desde a primeira, então sei lá, deve aparecer por mais 4, 5 temporadas e por aí vai. O que também vai ser bom, porque ele é um ótimo personagem. E antes de eu continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho, né? Porque sempre o YouTube vai te mandar os meus vídeos. Mas enfim, tem muita gente concordando com essa teoria. Mas claro, tem sempre aqueles que refutam a ideia e não acreditam. E eles dizem que é apenas uma referência aos governos fascistas que estão se instalando ao redor do mundo. Outros dizem que é apenas um roteiro hilário e aleatório. Só que o problema de Rick e Morty é que essas duas opções estão válidas. Uma coisa é certa, que o Morty do mal vai aparecer nessa temporada, ele vai. E ele é o maior vilão introduzido na série até então. E se os produtores continuarem com esse esquema de colocar o personagem em um episódio por temporada, eu acredito que o clímax entre ele e os personagens principais vai ser só daqui a alguns anos. E como eu já tinha comentado, eu acredito que ele vai virar um antagonista da série e aparecer com mais frequência no futuro. E já mudando um pouco de teoria, existe uma que diz que o nosso Rick, o C-137, é o Rick do Evil Morty. Sim, a teoria diz que o nosso Rick não é o Rick verdadeiro do nosso Morty. E ela é bem antiga e um pouco grande também. E cara, os argumentos são bem plausíveis. Eu não vou comentar nesse vídeo, mas a teoria se baseia na ideia que o Rick sumiu durante 20 anos e não teve supostamente nenhum contato com a família Smith. Mas em um episódio, o Rick está na máquina de memórias e acaba passando por uma do Morty bebê. E isso não seria possível, porque o Morty tem 14 anos e o Rick sumiu durante 20. Ou seja, eu sei que eu sou de humanas, mas cara, a conta não bate. Então aquele bebê Morty não deveria estar ali, apenas se o Rick fosse de outra dimensão. Então a única explicação da memória do bebê Morty estar na mente do Rick é que ele não é o Rick que sumiu durante 20 anos. Nessas mesmas memórias aparece um Morty sendo torturado. Aí a teoria diz que o Rick torturou o Morty dele por N motivos e ele acabou virando do mal. Enfim, existem outros argumentos que confirmam essa teoria. E sério, quando a gente para pensar, os argumentos são muito bons. Mas isso pode ser tema para um próximo vídeo, principalmente quando acabar essa temporada. Porque eu acredito que alguma coisa vai ser revelada do Evil Morty. E eu vou ficando por aqui, galera. Comenta aqui embaixo alguma teoria que vocês têm do Evil Morty e vamos discutir sobre isso. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo que gosta de Rick e Morty. Até a próxima!